esposo. Repita esse tema comigo, por favor. Preservando a pureza do esposo. Mais uma vez para ficar na sua mente. Preservando a pureza do esposo. Amém? Estamos diante de um texto sagrado e santo. Texto este a qual faz menção acerca da parábola das 10 virgens. Jesus Cristo, quando ele andou nesta terra, quando ele pisou neste solo terreno, ele deixou o seu crivo apostólico, composto por 12 homens, chamados de apóstolos, ou os discípulos dele. E Jesus ele deu instrução para os seus discípulos, dizendo assim: ide por todo o mundo e pregai o meu evangelho a toda criatura. E quem crê e for batizado será salvo. Agora os que não crê estão condenados. Os sinais seguirão aos que crêem. Em meu nome expulsarão os demônios. Em meu nome vocês vão falar línguas estranhas. Em meu nome, se vocês comerem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. Então Jesus, ele deixou implantar no coração dos apóstolos o evangelho genuíno dele. E a Bíblia diz que ali os apóstolos eles foram pregando o evangelho com o Senhor Jesus Cristo. Quando Jesus ele partiu, a Bíblia fala que a igreja ela foi crescendo na face da terra, a igreja primitiva. A história diz que ali os evangelistas eles colocaram no seu coração de registrar o evangelho do Senhor Jesus Cristo. O primeiro evangelista a registrar o evangelho do Senhor Jesus Cristo foi o evangelista Marcos. Está fora de ordem cronológica. Marcos, ele foi moço de Pedro, ele andou com Pedro, e tudo que Pedro viu de Jesus, Pedro, ele passou para Marcos, que na teologia é chamado de evangelho petrino. Então, Pedro, ele passou o evangelho de Jesus para Marcos, e Marcos, ele colocou no seu coração de registrar o evangelho do Senhor Jesus Cristo. Então, ele destinou o evangelho de Jesus para os romanos. Já por sua vez, Mateus, ele foi publicando. Mateus era um homem que cobrava impostos, ele trabalhava para Roma. O nome dele era Levi, que na etimologia bíblica o nome significa junto. Então Levi, ele está trabalhando na coleteria, na alfândega, e um belo dia o Senhor Jesus ele vai passando de frente à coleteria e vê ali Levi trabalhando. Então Jesus ele chama Levi dizendo: Levi, siga-me. Logo a mensagem do Senhor Jesus Cristo entrou dentro do coração de Levi, e Levi ele foi atraído pela mensagem do Senhor Jesus, porque é verdade que um dia nós fomos atraídos pela mensagem do Mestre. Um dia você foi atraído pela mensagem do Evangelho do Senhor Jesus Cristo, e você foi impactado e foi mudado pela mensagem do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Foi isso que aconteceu com Levi. Então Levi, ele começou andando com o Senhor Jesus Cristo. Logo o nome dele foi mudado para Mateus, que na etimologia bíblica o nome significa dom de Deus. Então Mateus, ele anda agora, começa andando com o Senhor Jesus Cristo e vendo os sinais que o Senhor Jesus Cristo fazia e realizava. Então ele colocou no seu coração de registrar o evangelho do Senhor Jesus Cristo. Então ele escreveu o evangelho de Jesus e destinou para os judeus. A Bíblia diz que Mateus agora ele começa escrevendo o evangelho do Senhor Jesus Cristo. E Lucas também, o doutor Lucas, o médico Lucas, ele andou com Paulo, aprendeu com Paulo, e tudo que Paulo ouviu ele passou para o médico Lucas. Então Lucas, como era grego, ele escreveu o evangelho de Jesus para os gregos. Já João, por sua vez, escreveu o evangelho do Senhor Jesus Cristo para nós, para os gentios, para a igreja. Mas para nós podermos entender essa história a fundo, Jesus, quando ele veio nessa terra, ele deixou 40 parábolas. Dentre essas parábolas temos aqui a parábola das 10 virgens. Mateus, ele enfatizou falando sobre 10 moças que era pura, que era virgem. Preste atenção para você entender a história a fundo. Mateus começa escrevendo a parábola das 10 virgens, dizendo: então o reino do céu será semelhante a 10 virgens. 5 eram loucas e 5 eram prudentes. Mateus ele começa dizendo, meu pastor, que todas as virgens, todas as 10 virgens, elas eram
Só que dia 5 que o azeite estava acabando, dia 5 que o azeite estava saindo da lamparina delas. Se o azeite estava acabando, se o azeite estava saindo, automaticamente o fogo estava apagando, automaticamente o fogo estava indo embora. Ainda existe uma igreja que tem azeite transportando, ainda existe uma igreja, pastor,